Bom dia, bom dia, queridos. Você que nos acompanha desde as 6 da manhã, através da nossa rádio Conexão Viva. Agora também você passa a nos acompanhar através do nosso Facebook, nossa rede social, e logo em seguida também no canal Conectado ao Sagrado. Graças a Deus, e podemos dizer, Ebenezer, neste dia, até aqui nos ajudou o Senhor. E se você tem mais está comigo nessa manhã, é porque a misericórdia do Senhor, ela renovou-se sobre a sua vida. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. E ela renova-se a cada manhã. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso. E é a esse Deus glorioso que agora nós estaremos orando, falando com Ele. Amém? Senhor dos santos, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por este ar que respiramos. Ó Deus, pelo alimento que temos sobre a mesa. Obrigado pela família. Ó Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E a Ti toda a honra, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Em especial a vida do Teu servo, pastor Fabrício, da sua esposa, Ruth, que encontra-se hospitalizada devido a um grave estado de enfermidade, ó Pai. Que o Senhor esteja utilizando a medicina e os médicos para sará-la, para curá-la, ó Pai. Toma a vida dos Teus servos em Tuas mãos, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, que neste dia seja repreendido, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de divisão, de vício, de prostituição, espírito de mágoa, de rancor, de inveja, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E você que está nos acompanhando nessa manhã, hoje eu quero trazer um assunto bem interessante. Nós estamos começando o ano. Eu estou pegando temas lá do início da Bíblia, do Gênesis. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre Caim e Abel, o coração por trás da adoração. Então nós vamos explorar essa história de Caim e Abel. Dois irmãos que trouxeram ofertas ao Senhor. Mas os resultados foram drasticamente diferentes. Então essa narrativa que pode parecer simples à primeira vista, nos oferece profundas lições sobre o coração humano, sobre a adoração e as consequências das nossas escolhas. Eu já comentei aqui que a vida resume-se em decisões, escolhas e consequências. Então, ao longo desse nosso bate-papo, nós vamos examinar o texto que está ali em Gênesis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 16, e refletir sobre como essa história se aplica à nossa vida hoje. Ok? Quando nós olhamos para o texto, Gênesis 4, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: Adão teve relação com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. E no versículo 2, depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. No início aqui do capítulo 4, nós somos introduzidos a conhecer a Caim e Abel. Caim era agricultor, enquanto Abel era pastor de ovelhas. Então aqui nós já notamos a primeira divisão de profissões, que já nos mostra a diversidade da criação de Deus. Então ambos os irmãos têm suas ocupações e ambos decidem trazer ofertas ao Senhor daquilo que eles produzem. Vieram agradecer a Deus. Agora, um detalhe. Quem falou para ele que eles teriam que trazer? Vejam que Deus, ele já introduziu na criação
o ato de gratidão. Mas como a gratidão é o bem, o mal foi introduzido, que é a ingratidão. Nos versículos 3 e 5, que fala diretamente das ofertas, que diz assim: aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Então Caim trouxe do fruto da terra, enquanto Abel trouxe das primícias do seu rebanho. O texto aqui nos diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim. Mas a questão aqui não é apenas a natureza das ofertas, mas o coração por trás das ofertas. Em Hebreus 11:4, nós lemos que Abel ofereceu a sua oferta pela fé, enquanto a motivação de Caim parece estar em outro lugar. E o texto aqui é bem claro. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não fala de primícias do que ele produziu. Ele juntou ali, pode ter sido sobra, pode ter sido algo que estragou. Mas o interessante é que é o que está por trás da oferta, o coração, na hora de ofertar. Então no versículo 5 ao 7, ali nós temos a reação de Caim e o aviso de Deus. Então a rejeição da oferta de Caim gerou raiva e desânimo. Então Deus, em sua misericórdia, se aproximou de Caim e o advertiu sobre o pecado que estava batendo a porta do seu coração. Então aqui nós vemos a graça de Deus, que sempre busca restaurar e redimir, que é a graça preveniente. Então o Senhor oferece a Caim a oportunidade de corrigir o seu caminho e escolher seguir o bem. Sabe? Muitas das vezes nós somos advertidos pelo Espírito Santo de Deus, pela graça preveniente, mas mesmo assim optamos em rejeitar. E essa rejeição nos separa de Deus, nos separa daquilo que é bom, nos separa daquilo que é o melhor para nós. Então, o ápice desse nosso sermão hoje é o primeiro assassinato. Capítulo 4, versículo 8 ao 10 diz assim: Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue de seu irmão clama da terra a mim. Então Caim, quando ele rejeitou a advertência de Deus, o aviso de Deus, o seu coração já estava voltado para fazer o mal. Então Caim, em vez de ouvir o aviso de Deus, cede à ira e mata Abel. Então esse ato de violência é o resultado direto da sua rejeição ao conselho divino. Então quando Deus pergunta a Caim sobre Abel, ele respondeu com indiferença: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então isso revela uma desconexão emocional e moral, que é alarmante nos dias de hoje. As pessoas são indiferentes quando vê outra pessoa sofrendo e pode ajudar e não ajuda. As pessoas são indiferentes em ver a necessidade do próximo e não fazer nada. E no versículo 11 ao 16 nós temos as consequências do pecado. Como consequência, como resultado desse pecado que Caim cometeu, Caim é amaldiçoado e se torna um fugitivo. E mesmo assim Deus coloca uma marca sobre ele para protegê-lo, mostrando que a graça e a misericórdia de Deus estão sempre presentes, mesmo nas consequências do pecado. Deus é misericordioso. Agora, pastor, como é que nós conseguimos colocar isso na prática? Viver isso no dia a dia? Primeiro ponto é examinar o seu coração. Examine o seu coração. Assim como Caim e Abel trouxeram ofertas ao Senhor,
também somos chamados a apresentar nossas vidas como ofertas a Deus. E é aí onde vem a pergunta, né? Qual é a motivação do meu coração a adorar? Nossas ofertas, sejam de louvor, serviço ou finanças, devem vir de um coração que busca agradar a Deus. Simples assim. Segundo ponto, ouça os avisos de Deus. Caim teve a oportunidade de se corrigir, mas escolheu ignorar o aviso de Deus. Nós devemos ser sensíveis à voz do Senhor em nossas vidas. Então, quando sentimos que algo não está certo, precisamos parar e ouvir o que Deus está nos dizendo. Simples assim. Terceiro ponto, a responsabilidade pelo próximo. Qual foi a resposta de Caim? Sou eu o guardador do meu irmão? É um lembrete de que somos responsáveis uns pelos outros. Como cristãos, somos chamados a cuidar e amar nossos irmãos, ao próximo, a amar a ti sobre todas as coisas, né? E amar o próximo como a ti mesmo. Né? Então precisamos ver isso aí. Por quê? Porque isso implica em nos preocupar com o bem-estar espiritual e emocional daqueles que estão ao nosso redor, começando pela nossa família. O quarto ponto são as consequências. Caim sofreu as consequências pelo que ele cometeu, mas mesmo em punição, Deus demonstrou misericórdia. Devemos lembrar que nossos pecados têm consequências, mas também que a graça de Deus está sempre disponível para aqueles que se arrependem. A graça de Deus é aquela proteção que vem pós arrependimento. A Bíblia diz assim, João fala o seguinte: filhinhos, rogo-vos para que não pequeis, mas se acaso pecares, saibas que tem um advogado à vossa defesa, Jesus, o justo. O arrependimento faz a diferença entre o bem e o mal. Então quero concluir dizendo aqui para você nessa manhã que a história de Caim e Abel é uma poderosa lição sobre o coração e adoração. Ela nos desafia, essa história de Caim e Abel nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e a maneira como nos apresentamos diante de Deus. Então que nós possamos ser como Abel, oferecendo nossas vidas com fé e sinceridade, e que possamos ouvir e responder aos avisos de Deus com humildade e prontidão. Então que o nosso desejo seja sempre glorificar a Deus em tudo que fazemos, e que possamos fazer igual o rei Josafá, que a nossa visão seja a vontade de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe, graça e paz. Tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E para